E aí galera, meu nome é Alisson Dourado, estou aqui para mais um vídeo aula. Hoje começando com um novo tema, o tema de funções, um tema muito importante, muito usado nas linguagens de programação. Neste vídeo você vai entender os conceitos e definições de funções, o que é uma função, como criar uma função, quais os benefícios de uma função. Você vai entender o conceito de modularização de código, ou quebrar o seu código em partes, ou dividir em funções. Neste vídeo, vamos ter uma introdução às funções, vamos aprender como criar essa função, o que é uma função com retorno, o que é uma função sem retorno, o que são parâmetros por valor, parâmetros por referência, o que é um retorno de uma função. Neste vídeo vamos aprender todos esses conceitos na prática. Vamos abrir o compilador DevC++. Vamos abrir uma nova página em File, New, Source File. Vamos iniciar o nosso projeto, incluindo as bibliotecas padrões. Include stdio.h e include com io.h. Vamos chamar a função principal mem. Vamos abrir o seu escopo e vamos dar um pause na tela usando a função get, que está na biblioteca com io. Bom, pessoal, antes de iniciarmos os conceitos de funções, vamos entender para que serve uma função, por que utilizar a função. Vamos fazer uma analogia do que seria uma função no nosso código. Vamos imaginar o nosso programa, o nosso código, as funcionalidades deste código como uma empresa. Imaginem que o presidente dessa empresa seja a nossa função principal mem. Imaginem que esse presidente tivesse que fazer tudo só. Imaginem que essa empresa não tivesse funcionários, que este presidente tivesse que tratar do setor de RH, do setor de contabilidade, do setor de zeladoria, do almoxarifado, da gerência, da administração, da publicidade. Imagine se essa única pessoa, esse presidente, tivesse que fazer tudo só. Com certeza essa empresa não daria certo. Ele ia se sobrecarregar. Não daria para ele fazer todas as funções dessa empresa só. Então, o que ele teria que fazer para que essa empresa funcionasse? Teria que contratar pessoas e dividir esses setores em funções. Assim, ele contrataria uma pessoa para a contabilidade, onde a função dessa pessoa seria a parte contábil da empresa. Ele contrataria outra pessoa para a gerência, onde a função dessa pessoa seria gerenciar a sua empresa. Ele contrataria outra pessoa para a parte da zeladoria, onde a função dessa pessoa seria de limpar, de zelar pelo ambiente. Assim, esse presidente não se sobrecarregaria das funções. Quando ele quiser um determinado relatório sobre a administração, ele chega para a pessoa que a função é administrar e vai pedir um relatório para essa pessoa. Quando ele quiser saber sobre a parte contábil da empresa, ele não precisa entender de contabilidade, ele não precisa ser um contador. Ele tem uma pessoa cuja função é a contabilidade. Então, quando ele quiser um relatório sobre a contabilidade, ele vai pedir essa pessoa para fazer esse relatório, para fazer todos os cálculos da contabilidade. Então, se ele quiser saber sobre toda a parte administrativa da empresa, ele vai ter pessoas com suas funções. Ele não precisa exercer aquela função para ele ter o resultado que ele quer. Então, basicamente, funções é isso. O nome já diz, funções. No nosso código, essas funções vão ser responsáveis de calcular uma determinada parte do nosso código e nos dar uma resposta que nós desejamos. Então, se eu quero somar dois números, eu posso criar uma função para somar dois números. Se eu quero uma função que me diga o maior de dois números,
eu crio uma função que me retorna o maior de dois números. Se eu quero uma função que me retorne se o número é par ou não, eu crio uma função que ela me retorna este valor. Eu não preciso saber se o número é par ou não. Eu apenas vou chamar a função que me diz isso. Eu não preciso saber detalhadamente o que a função vai fazer para me retornar esse resultado. Eu sei que existe uma função que me diz se o número é par ou não e chamo essa função e passo o valor para ela e ela me retorna se é par ou não. Então, o conceito de função é esse. É um conceito de modularizar, de você pegar todo o seu código com todas as funcionalidades e quebrar em partes, quebrar em função. Cada parte do seu código você vai transformar numa função. Você está somando dois números, você cria uma função para somar dois números. Você quer o quadrado desse número, você cria uma função para retornar o quadrado desse número. Você quer a raiz quadrada desse número, você cria uma função para retornar a raiz quadrada desse número. Então o conceito de função é basicamente esse. Neste vídeo tutorial, vamos fazer uma função simples, uma função sem retorno que vai só imprimir na tela uma mensagem de boas-vindas. Toda vez que eu quiser que essa mensagem seja impressa na tela, eu vou chamar essa função. Vamos ver como declarar essa função e qual a sintaxe básica para criar uma função. Essa função que vamos criar, que vamos personalizar, ela tem que estar fora do main, ela tem que estar fora da função principal. Quando quisermos usar essa função, nós chamamos ela na nossa função principal, na função main. Então a função main ela pode chamar outras funções externas, tanto as funções que estão implementadas nas nossas bibliotecas, como stdio e com.io e outras bibliotecas, como funções que personalizamos, que criamos. Então vamos criar a nossa função. Para criar essa função, vamos dizer o tipo de retorno, ou, se ela não tiver retorno, vamos indicar com a palavra reservada void. No nosso caso, essa função não vai ter retorno, porque eu só quero que imprima na tela uma mensagem. Então, eu vou usar a palavra reservada void, indicando que essa função não vai ter retorno para quem a chamar. Segundo ponto, essa função precisa de um nome. Você pode dizer o nome dessa função. Eu vou chamar essa função de mensagem. E como toda função, ela precisa de parâmetros. E esses parâmetros ficam entre parênteses. E precisa de um escopo, que indicamos com chaves abrindo e chave fechando. Pronto, a estrutura da nossa função basicamente está pronta. Essa função, mensagem, ela não precisa de um retorno e ela não precisa de parâmetros, porque eu quero simplesmente imprimir na tela uma mensagem. Então, quando eu chamar essa função, ela só vai imprimir na tela uma mensagem. Então, eu vou chamar a função responsável por imprimir na tela uma mensagem, que é o printf, uma função de saída. Eu vou imprimir na tela Olá Mundo. Pronto, a nossa função já está pronta. É uma função simples, mas que você vê na prática como funciona. A nossa função, ela não tem retorno, ela é void. O nome dela é mensagem, ela não recebe parâmetros e dentro dela está implementado apenas outra função printf que imprime na tela Olá Mundo. Então, se quisermos usar essa função dentro do main, basta você chamá-la pelo nome. Mensagem, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Pronto. A nossa função já está pronta e a nossa chamada de função também já está pronta. Vamos executar. Vamos vir em compile ou F9 do seu teclado. Vamos salvar o arquivo .cpp. Vou chamar de mensagem. Save. Pronto, a nossa mensagem foi impressa. Observe que a nossa função principal está chamando a nossa função mensagem que implementamos aqui em cima. A função main chama a função mensagem, que por sua vez imprime a mensagem Olá Mundo.
Então, toda vez que eu quiser imprimir essa mensagem, basta eu chamar essa função que é responsável por imprimir essa mensagem. Vamos testar. Vamos dar um /n aqui para quebrar uma linha. Se eu quiser chamar de novo essa mensagem, eu chamo novamente a minha função responsável por imprimir essa mensagem. Vamos em compile e run. Pronto. Olá, mundo. Olá, mundo. Essa foi uma breve introdução ao conceito de função em C. Aprendemos o que é uma função, para que serve uma função e o conceito de função, e como fazer uma função. Foi uma abordagem simples, mas foi bem objetiva, onde criamos uma função básica, sem retorno, o nome mensagem, que imprimia na tela uma mensagem. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma das aulas. Essa foi uma introdução básica a funções. Vou fazer outros vídeos sobre o mesmo tema função, onde vamos resolver alguns exercícios um pouco mais complexos, onde vamos ver funções com retorno, funções com parâmetros, passadas por valor e por referência. Espero que vocês tenham gostado. Poste seus comentários, deem suas sugestões, inscrevam-se no meu canal. Qualquer dúvida, pode me enviar o e-mail que eu vou responder. Agradeço a sua participação. Fiquem todos com Deus.